Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. E aqui nós fazemos reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva cada coração, cada lar em sua paz, em sua luz, em seu amor, e que nós possamos fazer uma boa reflexão na noite de hoje. Nós vamos fazer a prece para iniciarmos a nossa conversa. Querido Mestre Jesus, amor maior de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pelo teu evangelho de amor e pela tua doutrina libertadora. Permite, Senhor, que os teus ensinamentos, quando conhecidos, lidos, meditados por nós possamos vivenciá-los no nosso dia a dia. E assim, no esforço de sermos cartas vivas do teu Evangelho. E um dia podermos dizer como Paulo, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E é em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, da espiritualidade bondosa e amiga, que nós estamos iniciando mais um programa Palavras de Vida Eterna. Que assim seja e graças a Deus. Então, nosso tema é Espíritas Instruí-vos. Nós sabemos da promessa de Jesus, né? Que João registra em seu Evangelho, no capítulo 14, nos versículos de 15 a 17 e no versículo 26, em que Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, essa fala de Jesus é riquíssima, como todas. A gente chove no molhado, né? Quando fala que a fala é riquíssima, que o livro espírita tal é maravilhoso, porque são todos maravilhosos, todas as falas de Jesus são riquíssimas, são belíssimas, né? Mas aqui eu gostaria de destacar quando ele fala, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, nós vemos aqui a certeza de que o
Consolador, que o Espírito de verdade é Jesus, porque a proposta de todos os ensinamentos de Jesus foi a proposta da educação. E Jesus, o Espírito de verdade, numa mensagem que está aqui também, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E nós aprendemos com Emmanuel, com o doutor Bezerra, que, principalmente com Emmanuel, que tem até mensagem sobre isso, das duas asas que nos permitem alcançar o progresso, que é a asa da sabedoria, do amor e a asa da sabedoria. Então, as duas coisas são necessárias. Aprendermos a amar e nos instruirmos nesse processo de autoeducação, de educação, que precisa ser elaborado por nós. E Jesus, quando na passagem do Evangelho, que Mateus relata no capítulo 6, versículo 20, do seu Evangelho, Jesus diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam. Então, Jesus mostra aqui a importância de nós acumularmos tesouros dos ensinamentos, do conhecimento, mas tesouros espirituais, valores espirituais, porque são estes que nós vamos levar conosco. Os materiais ficam aqui, nós somos usufrutuários, tudo pertence a Deus e Ele nos empresta esses valores materiais, esses bens materiais, que são necessários para o nosso conforto, para a nossa caminhada aqui na Terra. Mas esse juntar tesouros no céu, ou seja, busca, assim, para a par com o que Jesus diz, que João também relata no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32. Busca a verdade, e a verdade te libertará. E a verdade, esta verdade, é o conhecimento. Então, é esse conhecimento que nos libertará, porque amplia a nossa mente, porque permite que nós tenhamos uma visão mais enriquecida, mais nítida do sentido da vida, de quem nós somos, por que nós estamos aqui, qual a nossa tarefa, a nossa missão, para onde nós iremos, não é? E quando nós temos o hábito de estudar doutrina espírita, estudar o Evangelho, e não só o Espiritismo, mas procurar conhecer a história da humanidade, não é? Procurar livros que nos auxiliam em aumentar o nosso conhecimento. Mas, principalmente, falando do Evangelho, quando nós temos o hábito de estudar o Evangelho, todos os dias, em todos os momentos que nós estudamos, nós nos
conectamos com o alto. Nós nos sintonizamos com a vibração, com o pensamento de Jesus. Leon Denis tem uma frase no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele diz que quando você se dispõe a ler e a estudar determinado autor, esse autor irradia o seu pensamento de onde ele estiver para auxiliar a pessoa na compreensão daquilo que o autor escreveu. Então, olha que beleza. E outra coisa, quando nós temos o hábito de armazenar tesouros, valores espirituais, intelectuais, né? Nos momentos de dificuldades, aqueles ensinamentos brotam espontaneamente em nós, e nós encontramos os caminhos, ou a solução, ou a melhor atitude que nós podemos tomar em relação àquela situação. Mas se a pessoa, o cérebro está vazio, porque ela não tem o hábito da boa leitura, do estudo, onde que ela vai buscar recursos para resolver determinada situação? Então, é muito importante. E a gente precisa estudar. Neste livro aqui, O Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia do Chico, ele tem uma mensagem que se chama Ler e Estudar. E ele mostra a diferença entre ler e estudar. Ele diz: ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer que nós necessitamos da alimentação física e nós selecionamos os alimentos que nós vamos ingerir, né? Uma pessoa diabética, ela não pode comer doce, açúcar, não é? Ela tem que ter cuidado. Uma pessoa que está fazendo determinado tratamento, às vezes ela precisa de uma dieta rigorosa e ela precisa obedecer aquilo. Então, ler, diz Emmanuel, é como se você fosse escolher alimentos. Você não escolhe alimentos deteriorados para colocar na panela, no prato, não é? Pessoa alguma, diz Emmanuel, compra pastéis de lodo para serviço à mesa. Então, as nossas escolhas de leitura deveriam ser escolhas que nos enriquecem, que aumentam o nosso conhecimento. Isso eu estou falando dos livros que não são espíritas, porque o livro espírita, nós não temos esse problema. Tudo que nós lemos do espiritismo mesmo, não é fiel a Kardec, fiel ao Evangelho, nós não temos essa preocupação. Aí Emmanuel fala: estudar sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer a importância, a necessidade da instrução, que todas as criaturas de bom senso buscam a instrução. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas
para conhecer o alfabeto, né? E aí ele vai mostrar: o homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, né? Então, nós encontramos reportagens sanguinolentas, livros e filmes que nos adoecem, onde predomina o vício, predomina a violência, a criminalidade, a palavra chula, a linguagem imprópria, né? E a gente se lembra de Paulo: examinai tudo e retende o bem. Então, essa questão de nós selecionarmos as leituras é muito importante, porque nós vamos ler o que nos eleva, o que nos faz aumentar a nossa cultura, a cultura que nos levam a adquirir valores espirituais, valores intelectuais elevados. E Kardec, quando ele era ainda Hippolyte Léon Denis Rivaio, que ele era um professor, né, muito respeitado, ele tinha uma cultura muito vasta, ele publicou dezenas de livros, né, contribuindo com a educação na França, das crianças, dos jovens e até dos adultos. E quando ele tinha 10 anos, ele foi para Yverdon, na Suíça, estudar com Pestalozzi, né? E ele, quando ele ouviu um discurso de Pestalozzi, ele ficou muito emocionado, porque Pestalozzi, que era um mestre maior da educação na época, ele fez um discurso e comparou o professor, o jardineiro, que é aquele que cuida das plantas, que aduba, né, que providencia uma ótima terra para semear a semente, né? Aquele que, quando a planta ainda está tenra, ele coloca escoras para a planta subir reta, crescer reta. E ele comparou isso ao professor. E ele disse que o professor é como um jardineiro que cultiva a boa semente, que cultiva as almas das crianças, dos jovens. E Kardec ficou tão impressionado, tão emocionado com essa comparação de Pestalozzi, que ele disse que iria se dedicar à educação. E ele fez isso de uma forma primorosa. Ele e a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, a Doce Gabi, como ele a chamava, que era professora de arte, era poetisa, uma pessoa muito instruída. Então, esse casal valorizou muito a educação. E no livro dos Espíritos, na questão 685, quando Kardec está ali conversando sobre a lei do trabalho, né, ele escreve uma nota em que, em determinado ponto da nota, ele vai falar que há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral,
Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que conquiste na arte de formar caracteres, forma o caráter da pessoa, né? A quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, nós vemos Kardec em perfeita sintonia com o Espírito de Verdade, e que diz, né? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, é muito importante nós começarmos a valorizar mais a questão da educação. E essa questão da educação, desse aprendizado, é de todos os tempos. Lá atrás, no começo da humanidade, as pessoas não sabiam ler nem escrever, né? No Egito Antigo e em outras culturas havia os escribas. Esses eram valorizados porque eles escreviam as leis que eram ditadas, né, pelos homens ligados à lei, eles escreviam ensinamentos que eram ditados pelos filósofos, por outros, que não sabiam ler nem escrever. E era tudo feito em pergaminho, que era caríssimo, porque ainda não existia o papel. E com a evolução da humanidade, chegou-se até ao Gutenberg, né? A fabricação do papel, e esses espíritos, né, contribuíram para o progresso da humanidade. Então, hoje, nós temos os livros. Na época de Jesus, eram os pergaminhos, não havia livros, né? E a gente vê no livro Paulo Estevão, a família de Gesiel e Abigail, eles tinham o hábito de qualquer decisão difícil que eles tivessem que tomar, eles abriam os pergaminhos e liam, não é o que os profetas diziam, e sempre dava certo. Igual quando nós estamos passando por alguma dificuldade e a gente abre uma página ao acaso, né, de um livro, ou Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, um desses livros que discorrem sobre o Evangelho. E a pessoa fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Essa página foi escrita para mim. Porque, na verdade, quem abre o livro para você é seu amigo espiritual, você que não vê a mão dele ali, abrindo a mensagem para te auxiliar, porque eles nos amam tanto que eles cuidam até dessa parte, né? De nós ouvirmos a página, a mensagem importante. E Emmanuel, neste livro, Estude e Viva, que é um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e aqui nós temos mensagens de André Luiz e Emmanuel, e no primeiro capítulo, na Escola da Alma, Emmanuel diz o seguinte: levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica na atualidade, encontramos no Templo Espírita a escola da alma ensinando a viver. Então, em todos os centros espíritas sérios, existem cursos, como o ESG,
né? Que é o estudo da doutrina espírita, o estudo básico, o estudo de mediunidade, né? Grupos de estudos das obras de André Luiz, de Manuel Filomeno, de Joana, da Dona Ivone. Então, a gente encontra essas oportunidades de aprendizado. Todo centro espírita tem uma biblioteca. Então, a pessoa não tem nem desculpa. Eu ganho pouco, o livro está caro, eu não tenho dinheiro. Lá é empréstimo, é de graça. Então, vamos dar um jeito de começar a estudar. Tem espírita que fala, não preciso estudar, não, eu sou médium de berço. Não sei de onde saiu isso, mas ainda mais médium ostensivo, ainda mais se falando de área de mediunidade, a gente tem que estudar a vida inteira. A vida inteira. O engenheiro, o dentista, o arquiteto que não faz cursos, o médico, ele fica desatualizado. Ele fica para trás. Tem que fazer curso, tem que estudar. E tem espírita que não gosta. Você fala a palavra estudo, eles até empolam, arrepiam, né, de pavor. Então, aí compra os livros, a gente já viu isso, eu acho que vocês também já devem ter visto. Pessoas que compram livros encadernados da codificação, as obras de Chico Xavier, tudo escrito com letra, o título do livro com letra dourada, né? E a pessoa diz assim, eu comprei esses livros, quando eu me aposentar, eu vou ler isso tudo. Aí passam-se os anos, a pessoa ou morre, não deu tempo de ler, ou tem Alzheimer, por exemplo, e não consegue ler, ou demência, seja o que for, e os livros ficaram lá. Quem leu? O irmão Cupim e a irmã Traça, né? Porque o trabalhador mesmo não leu. E olha, gente, os espíritos têm o maior cuidado, o maior carinho conosco. Só Chico Xavier foram mais de 400 livros. Só comentários de Emmanuel aos versículos do Evangelho são mais de 1000 comentários. 1065, me parece, eu tenho até que pesquisar isso. Em nosso benefício, Kardec escreveu a codificação, as obras básicas, com muito sacrifício. Ele passou muitas dores, muitos testemunhos dolorosos, e a pessoa nunca leu um livro da codificação. Como que essa pessoa pode falar que é espírita? Ela não conhece o pensamento de Kardec? Ela não conhece o Evangelho? Como que ela pode falar que é cristã? Nós temos que repensar a nossa prática, né? E aqui Emmanuel fala assim, aí ele fala do templo espírita, que é a escola da alma que nos ensina a viver. E Kardec, na introdução 8 do Livro dos Espíritos, ele vai falar da necessidade de um estudo sério, sistematizado do Espiritismo. E aqui Emmanuel diz, semelhante trabalho de burilamento do espírito, porém, não é novo. Lucas, o evangelista, conta-nos que Jesus, num sábado em Nazaré, participou de uma assembleia de fiéis, junto da qual leu uma página de Isaías, com vistas à edificação dos ouvintes, provocando, aliás, acirrada discussão. Mencionamos o fato para salientar os hábitos de estudo nas coletividades de então, porquanto, para citar o Cristo, a feição de mestre
Basta recordar-lhe a palavra constantemente endereçada ao povo, tanto nas praças quanto nos recintos familiares, qual aconteceu na casa de Betânia. Na casa de Betânia, a casa, né, de Maria, Marta e Lázaro. Tem aquela passagem de Jesus conversando com Maria, Marta atazanada lá com arrumar casa, fazer comida, aquelas coisas todas, e Jesus, quando ela cobra de Jesus para mandar Maria ajudá-la, Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada, porque Jesus estava ali por pouco tempo. Então, era importante usufruir daquela conversa, da presença de Jesus. No dia de Pentecostes, mensageiros sublimes prevaleceram-se das faculdades medianímicas dos continuadores diretos de Jesus e falaram em línguas diversas, instruindo a multidão sobre assuntos de espiritualidade superior. Sabemos que um espírito amigo se aproximou de Filipe e solicitou-lhe a gentileza de encontrar o caminho, um alto funcionário etíope, a fim de ler em comunhão com ele certas passagens das Escrituras. As cartas de Paulo aos cristãos de várias comunidades eram lidas e trocadas para as elucidações devidas nos centros de cultura evangélica dos tempos apostólicos. Justo assim que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Então, tudo nos convida ao estudo. Todas as mensagens, todos os espíritos amigos nos convidam ao estudo. E nós, né, temos um rico acervo de livros que nos auxiliam nesse aprendizado, nesse instruí-vos. Nós temos em Jesus o maior educador de todos os tempos. Ele é o mestre dos mestres. Era o único título que ele aceitou. Vós me chamais mestre, e eu sou. Então, eu o sou. Então, gente, nós temos que ter como hábito estudar, esse instruí-vos, nem que seja meia horinha por dia, todos os dias. Dedique meia hora ao estudo do Espiritismo, do Evangelho. Quando perguntavam para Chico qual é a novidade, Chico, ele falava o Evangelho, sempre o Evangelho. E Chico Xavier lia o Evangelho várias vezes por ano. Ele lia do começo ao fim. Quando terminava, ele voltava, lia tudo de novo, a vida toda, né? Então, nós precisamos pensar seriamente nessa questão do instruí-vos, da instrução. E no livro Pensamento e Vida, porque não dá tempo da gente falar agora, nós estamos já passando do nosso horário, no capítulo 4, Emmanuel tem uma mensagem importantíssima chamada instrução. Vamos ler Pensamento e Vida. E eu gostaria, antes de fazer a prece final, de deixar aqui um soneto do Amaral Ornelas, em homenagem a Kardec, nesse mês de outubro.
e o título é Homenagem a Kardec. E ele diz assim: trouxeste, Allan Kardec, à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se imana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra. Em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Então, com este belo poema, né, envoltos nas vibrações elevadas desse poema, nós nos unimos em pensamento, sintonizamos com Jesus para agradecer a Ele mais esta oportunidade de aqui estarmos nestas reflexões que são tão importantes para a nossa caminhada. Que Deus, em sua bondade infinita, derrame o seu amor em abundância sobre toda a humanidade. Que Jesus envolva cada coração, cada lar, cada nação, em sua paz, em sua luz e em seu amor. E que nós possamos, Senhor, mantermos-nos vigilantes para que o desânimo, para que a desesperança, a aflição não tomem conta do nosso coração. Tu estás no leme, Senhor, do barco das nossas vidas. Tu és o governador deste planeta e estás cuidando dele há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Não estamos sós. E não importa o tamanho das ondas, não importa a grandiosidade da tempestade, porque Jesus está no barco. Que Ele nos abençoe e nos envolva em seu amor. Que assim seja. Obrigado a todos e até a próxima semana. Que Jesus nos abençoe.